Ok, vamos avançar em adoração ao nosso Deus, dedicando a nossa atenção para o que Ele tem a nos dizer na sua sagrada palavra. Como todos bem sabem, vale a pena nós estarmos aqui reunidos, porque estamos reunidos para ouvir as palavras de Deus, aquilo que veio do céu, aquilo que não pertence naturalmente a essa terra, mas que está aqui nessa terra nas nossas mãos, porque nos foi enviado sobrenaturalmente. Então, o Deus que habita os céus nos fez conhecer a sua vontade revelada na sua palavra, e é a ela que nós vamos dedicar atenção nesse momento. Quero convidar as crianças que estarão descendo para o culto infantil, crianças até 8 anos, podem descer, estarão ouvindo também esta mesma palavra de Deus, mas na linguagem que elas podem captar e aplicar para suas infantis vidas. Quanto a nós vamos avançar um pouco mais na nossa exposição da carta de Paulo aos Coríntios. Nós estamos iremos iniciar agora o capítulo 5 desta carta. Então já passamos, essa é a nossa 13ª pregação, já cobrimos o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 e capítulo 4 inteiros. Hoje nós vamos avançar um pouco mais, iniciando o capítulo 5. Irmãos, então nós temos utilizado como tema geral para essa carta, a primeira que Paulo escreve aos Coríntios, a solução de Deus para as crises na igreja. Estamos percebendo que Deus considerou importante que todos os que confiam nele para a salvação, através de Jesus Cristo, saibam que devem fazer parte de uma igreja, ou seja, devem estar próximos de outros crentes, viverem unidos com esses outros crentes, apoiando-se uns aos outros no viver, na caminhada, na carreira cristã de fé no Senhor Jesus Cristo. Mas que devemos fazer isso conscientes, e é Deus que deseja que saibamos, conscientes de que, ainda como igreja, ainda que filhos e filhas de Deus, ainda que com a nossa salvação garantida, ainda que com Deus trabalhando na nossa vida pelo seu Espírito Santo, para gerar transformação, para nos tornar diferentes de como naturalmente somos e mais parecidos com o que Deus deseja e espera de nós, a semelhança do seu Filho Jesus Cristo, ainda assim haverão crises no meio da igreja. Alguém vai pisar no pé de alguém. Alguém vai dizer o que não era para ser dito. Alguém vai fazer o que não era para ser feito. E aí, quando a crise no meio da igreja, quando a crise entre os filhos de Deus aparecer, o que é que o crente deve fazer? Qual a solução? A resposta é sempre uma pessoa, o Senhor Jesus Cristo. A resposta está nele. Agora, para cada situação, nós precisamos entender, e Deus deseja que saibamos, como Jesus se apresenta em forma de solução para aquela crise específica. Com o final do capítulo 4, que nós já fizemos, capítulos 1, 2, 3 e 4, nós concluímos a percepção daquilo que Paulo apresenta como a primeira crise que surgiu no meio da igreja. Eu estou chamando aqui essa primeira crise de crise dos partidos. Os irmãos têm acompanhado nas últimas pregações, é aquela crise que foi formada gerando divisão no meio da igreja. Partido de Paulo, partido de Apolo, partido de Pedro, partido de Cristo, e os irmãos sem se entender por conta disso. Essa primeira crise, a crise dos partidos,
foi resolvida, foi exortado aos irmãos que Jesus Cristo é o centro, Jesus Cristo é o referencial. E olhando para Cristo, os irmãos podiam entender que todos aqueles líderes não eram líderes de partidos diferentes dentro da igreja, mas líderes chamados pelo mesmo Jesus, com o mesmo evangelho para pregar, com o mesmo Deus para se submeter, com uma mesma e única palavra para proclamar e para obedecer. Então, assim, não deveriam haver partidos entre os irmãos. Vimos isso. Um dos problemas principais era a soberba, o ensoberbecimento dos crentes. Os crentes querendo fazer o que bem entendem e viver como bem entendem. E aí, Paulo exorta, vimos várias exortações nas pregações passadas que nos ajudaram a entender como Jesus é a solução para essa crise de partidos. Basta seguir um único líder, que é Jesus, e a única palavra que ele nos deixou, o Evangelho da Verdade, a palavra de Deus. Paulo então inicia o capítulo 5 tratando e apresentando o que nós podemos chamar aqui da segunda crise que a igreja de Corinto estava enfrentando. E essa segunda crise, diferente da crise dos partidos, eu estou chamando ela aqui de a crise da imoralidade. A crise da imoralidade. E nós vamos juntos, então, estudar, vamos ler o trecho que diz respeito a isso. Não é minha pretensão cobrir tudo o que é falado sobre essa crise nesta pregação, mas nós vamos iniciar conhecendo que crise é essa, o que estava acontecendo e, especialmente, as orientações de Deus para nós, como crentes, para evitar crises dessa natureza. Então, tem um tema que nós vamos usar para o trecho de hoje: lance fora o velho fermento. Lance fora o velho fermento. Eu vou fazer a leitura do texto bíblico, você tem aí a Bíblia em mãos, você pode acompanhar enquanto eu faço a leitura. Se não tem, fique com atenção enquanto eu leio os primeiros 8 versos aqui do capítulo 5 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Eu estou usando a versão atualizada da Bíblia. E nela, a palavra de Deus nos diz assim: geralmente, se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal, que nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E, contudo, andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou? Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância. Outras traduções vão dizer o vosso orgulho. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Amém? Direção de Deus. Senhor nosso Deus, diante da Tua palavra, reconhecemos a nossa pequenez. Somos meros seres humanos
E a palavra que temos diante de nós é divina. Mas nem por isso, Senhor, significa que não tenhamos condição de entendê-la. Poderemos sim entender a vontade de Deus e a palavra do Senhor através da operação do Espírito de Deus na nossa vida. Ele tem função de iluminar o nosso entendimento, fazer claro o que Deus deseja e espera de nós. E nós, Senhor, como filhos e filhas de Deus, como homens e mulheres, jovens e crianças, desejosos de aprender do Senhor, clamamos que o Senhor efetue no nosso entendimento a boa compreensão e nos dê, Senhor, de acordo com a tua boa vontade, edificação e salvação. Pedimos isso no santo e bendito nome de Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador e nosso Deus. Amém. Amém. Irmãos, então acompanhe comigo, eu quero só fazer saber, né, que várias vezes, em vários lugares na Bíblia, se nós olharmos tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, o fermento, ele é identificado com o pecado. Então, quando nós estamos usando ali como tema, lance fora o velho fermento, a ideia aí do velho fermento é justamente a ideia do pecado. E nós vamos falar um pouco mais sobre isso ao longo da pregação, mas eu já quero fazer claro desde o início, tá bom? Então, sempre que você vê ali a figura do fermento, entenda que ela está relacionada ao pecado. Quem faz essa relação? Não sou eu, tá? O pastor que está fazendo. A própria palavra de Deus associa o fermento ao pecado em diversos lugares, em diversas ocasiões. Nós não vamos ler vários deles aqui, simplesmente por conta do nosso tempo. Bom, vamos avançar. Irmãos, o nosso texto começa, pelo menos na minha versão, com essa expressão: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade tal, e o texto segue, tá? A ideia desse geralmente é a ideia de atualmente, tá? O que o apóstolo Paulo está escrevendo para aqueles irmãos é que agora, neste momento, o momento em que Paulo escreveu a carta e a carta estava chegando para aqueles irmãos, ele está dizendo: essa situação que eu vou apresentar, que eu vou exortar os irmãos, é uma situação presente. Está acontecendo aí no meio da igreja, neste momento em que vocês estão lendo essa carta. Então a ideia de geralmente é a ideia de neste momento, tá? Atualmente. Então, ele prossegue dizendo, né? Atualmente, neste momento, lá no meio da igreja, o que é que estava acontecendo? Ele diz: há entre vós imoralidade. Paulo, então, depois de ter tratado aquela questão das divisões na igreja, dos partidos, ele começa a tratar essa nova questão, essa nova crise. E perceba que o apóstolo Paulo vai tratar disso com muita seriedade. Nós vamos ver no desenvolver do nosso texto o quanto essa questão deve ser uma questão que a igreja deve permanecer atenta. E como a igreja deve tratar com seriedade a presença da imoralidade no seio da igreja. Lembrando aos irmãos que a igreja são os crentes, os homens e as mulheres, o povo, as pessoas. Tá? Então, há entre vós imoralidade. A presença de um crente imoral no meio da igreja. Paulo dá algumas pistas sobre o resultado que estava sendo gerado da presença dessa imoralidade no meio dos crentes. Ele diz: essa imoralidade é uma imoralidade que se ouve, tá? Verso 1, geralmente se ouve que há entre vós imoralidade. Então, não só havia um indivíduo praticando,
vivendo na prática constante da imoralidade no meio da igreja, como esse acontecimento, esse fato, já estava circundando a comunidade. Então já tinha transbordado os horizontes da igreja e até as pessoas, os descrentes, estavam cientes. Então não era, como também pode acontecer no meio da igreja, um caso de imoralidade secreta. Alguém que estava vivendo de maneira imoral e mais ninguém sabia. Não era esse o caso aqui. Os outros irmãos da igreja, a igreja como um todo, tinha consciência e também, além da igreja, pessoas não crentes também estavam ouvindo, olha, naquela igreja lá tem essa situação assim e assim. Tá? Essa era a situação posta aqui, a crise no meio daquela igreja. Outra pista que Paulo coloca aqui, ainda no verso 1 também, ele diz que nem mesmo entre os gentios há um tipo de imoralidade que, mesmo para os descrentes, quem não está preocupado se Deus existe ou não existe, se Deus atua ou não atua na minha vida. Eu quero que Deus cuide da vida dele e eu vou cuidar da minha. Pessoas com esse tipo de mentalidade, nem mesmo esse tipo de pessoa do mundo, descrente, olhava esse tipo de moralidade como algo que devia procurar fazer. Tá? Então, mesmo os descrentes evitavam imoralidade desse tipo aí, nesse nível. O negócio era tão sério que o texto que nós estamos vendo, nesse texto, Paulo chega a categorizar essa imoralidade, adjetivar, né? Ele vai dizer lá que essa imoralidade que estava sendo cometida era um atrevimento, aparece aí no verso 1, né? A ver quem se atreva, tá? Então era um atrevimento. Ele usa também a palavra ultraje, algo ultrajante, no verso 2, quando ele vai dizer quem tamanho ultraje praticou, no final do verso 2. É possível que se você tenha outra versão, as palavras sejam diferentes, mas tem um adjetivo lá equivalente, tá? No final do verso 2. E também ele usa o adjetivo infâmia, ou algo de má fama, né? No verso 3, quando ele diz que o autor de tal infâmia, tá? Segundo a tradução que eu estou utilizando, a versão atualizada. Então perceba que nem mesmo entre os descrentes havia um atrevimento dessa magnitude, um ultraje desse tipo, um tipo de fama ruim que nem os descrentes queriam carregar, mas que no meio da igreja não só acontecia, como a igreja ciente sabia, e vamos ver o que estava acontecendo mais, tá bom? Então, que imoralidade era essa? O verso 1, né, destaca: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, imoralidade tal, ou seja, imoralidade desse nível, que nem mesmo entre os gentios aí é os descrentes, isso é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Então, irmãos, a expressão colocada aqui, alguém que se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai, abre algumas possibilidades. Tá? Paulo não dá mais detalhes de como estava acontecendo essa imoralidade aqui. Em que sentido? No sentido de que esse cidadão estava adulterando com a própria mãe. Tá? É possível que essa seja uma possibilidade. Tá? O texto não dá detalhes suficientes para a gente poder excluir essa possibilidade. É possível que esse filho estivesse
dividindo a mulher do pai, uma outra mulher, né? A mãe talvez tivesse morrido, ou o pai tivesse se separado, arrumado uma outra mulher, trazido para casa, e agora pai e filho estavam dividindo essa mesma mulher, com o conhecimento do pai ou não, tá? De fato aqui, acho que o pai tinha conhecimento, porque a história já estava correndo, tá? É uma possibilidade também. É possível que o pai já tivesse morrido, o pai tivesse arrumado uma segunda esposa, seja porque separou, seja porque deixou a mãe ou a mãe morreu do rapaz, e depois o pai também morreu e o filho se envolveu com essa mulher, é possível também, tá? Qual dessas estava acontecendo? A gente não tem maiores detalhes para saber, mas independente de qual seja, todas elas se enquadram naquilo que o apóstolo Paulo tem apresentado, naquilo que Deus coloca para nós. Um ato de imoralidade e imoralidade exacerbada. Um tipo de procedimento que traz um tipo de fama que nem mesmo os descrentes querem. Ninguém quer ser conhecido como aquele que divide a mulher com o próprio pai. Tá? Então isso estava acontecendo lá. Os irmãos aí conseguem perceber o nível da imoralidade que estava no seio da igreja. Vamos avançar. A questão aqui é, e a igreja? O que é que a igreja estava fazendo em relação a essa situação? Porque você pode imaginar, alguém na igreja com esse tipo de moralidade, a igreja devia estar se movimentando para resolver essa situação. Vamos ver o que estava acontecendo. O texto nos diz, verso 2, e contudo andais vós ensoberbecidos e não chegastes a lamentar. Eu vou fazer uma pausazinha aí. Então, perceba que a maneira como Paulo fala do procedimento da igreja nos ajuda a perceber que eles estavam completamente fora do que era a expectativa de Deus para uma situação desse tipo. Tá? Ele diz, ensoberbecidos. Os irmãos vão lembrar que nas nossas últimas pregações, essa ideia da soberba já tem aparecido. Tá? Na crise anterior, Paulo também falou, pelo menos 2 ocasiões, sobre os crentes andarem ensoberbecidos, trazendo a ideia de deixar Deus de lado e procurar assumir a direção da sua própria maneira de viver, do seu próprio procedimento. Essa é a ideia do ensoberbecidos aqui. Eu acho que dá para fazer assim. Eu acho que podemos seguir nessa direção. Tá? Essa é a ideia do ensoberbecidos. Os irmãos vão lembrar que na crise anterior, Paulo chega a exortar os irmãos. Não ultrapasse o que está escrito. Né? Siga a orientação das escrituras e fique naquilo. Não invente o que vocês acham que é bom ou querem fazer. A situação aqui era essa. Os irmãos estavam ensoberbecidos, achando que, não tem nada demais a gente permitir essa situação aqui no meio da igreja. Tá? Estavam ensoberbecidos, nós vamos entender um pouco melhor que essa soberba dos irmãos, o achar, como é que alguém pode achar que não tem nada demais isso? Nós vamos perceber, o texto vai nos mostrar que há um erro de compreensão a respeito da salvação. Tá? Então, esses irmãos estavam confiantes, né, de que estavam salvos e que aí, uma vez salvo, então agora estou livre para fazer o que bem entender. Afinal de contas, Cristo já me salvou. Tá? E isso levava os irmãos a agirem de maneira soberba, se achando no direito, então, de fazer o que bem desejar. Tá? Por isso não estavam lamentando. Isso nos ajuda também a perceber que essa prática da imoralidade não é um pecado que esse crente houvesse caído nele eventualmente, esse filho tivesse se envolvido com a madrasta ou com a mãe, seja lá qual foi o caso,
e depois ficou muito arrependido e voltou para a igreja entristecido. Não é esse o caso. A prática estava posta, nem o cidadão e nem a igreja estava achando ruim ou lamentando que isso estivesse acontecendo. Tá? Parece haver uma preocupação, um lamento talvez, dos descrentes, falando como é que pode um negócio desse, mas os crentes, nem por isso. Então, fica evidente, irmãos, que a maneira como a igreja estava procedendo, soberbamente, achando que eles decidiam o que poderia ser feito e como poderia ser feito, e também sem lamentar, achando a coisa mais natural do mundo, a prática dessa imoralidade, fica evidente que essa não era a intenção de Deus, não era o desejo de Deus. Então a pergunta que não quer calar num momento desse é, então o que eles deveriam fazer? Se não é isso que Deus queria, se eles estavam errando e precisavam de exortação, orientação nisso, o que a igreja de Deus deve fazer diante da presença de imoralidade no seu meio? Nós temos aqui a orientação da palavra do Senhor. Veja então o que nós encontramos aqui. Verso 2: E contudo andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. O contraste ou a atitude oposta e que está de acordo com a vontade de Deus, oposta a essa ideia de soberba dos irmãos, é justamente a ideia de submissão a Deus. Parar de querer tratar a questão do jeito que eu acho, do jeito que eu prefiro, do jeito que eu penso, e sim se submeter a Deus. Escutar humildemente, não de maneira soberba, mas em humildade. Poxa, somos filhos e filhas de Deus. A imoralidade no meio da igreja, o que fazer com ela, quem tem autoridade para dizer é Deus. Então eu vou me inclinar e vou ouvir o que Deus tem a dizer na sua palavra. E se eu gostar do que Deus disser, vamos fazer. E se eu não gostar, se eu não concordar, se eu pensar diferente, também iremos nos submeter à vontade de Deus. Deus é o Pai, Deus é o cabeça da sua igreja. Jesus Cristo é o cabeça do seu corpo. E a ideia aqui, então, a primeira atitude dos irmãos deveria ser essa, se submeter a Deus, abandonar a sua atitude de soberba. Segundo, está aí no contexto, né? Quando Paulo disse, não chegastes a lamentar, então é de direito, é expectativa de Deus que os irmãos estivessem lamentando essa situação, que os irmãos estivessem entristecidos pelo que estava acontecendo, tanto a igreja de maneira geral, como aquele indivíduo estivesse percebendo o tamanho da loucura que ele havia se envolvido na prática da imoralidade, e assim lamentar, e a igreja também lamentar, e os irmãos chorarem por causa disso, e todos buscarem a presença do Senhor. Tá? Isso a igreja deveria fazer à luz do que da exortação que o apóstolo Paulo fala aqui no verso 2 que nós acabamos de ler. E também, por fim, uma terceira atitude esperada da igreja, nesse contexto aqui, é tirar aquela pessoa do meio da igreja. Perceba no verso 2, o final do verso 2. Não chegastes a lamentar para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Então perceba que Paulo,
não pergunta sobre as relações daquelas pessoas, não pergunta sobre, mas ele é filho de quem? Mas ele é parente de quem? Vamos ver como é que a gente faz dependendo de quem é esse crente, de quem é essa crente, há quanto tempo ele está aí na igreja. Nenhuma dessas questões são levantadas. Mas sim, já é indicado a necessidade de tirar aquela pessoa do meio da igreja. E é claro que tem motivo para isso. Os motivos vão aparecer, tá? Antes da gente pensar sobre os motivos do porquê aquela pessoa deve ser tirada do meio da igreja, talvez uma outra pergunta também legítima e que aqueles irmãos teriam feito, e Paulo dá as orientações, é o como. Qual o procedimento, então, que a igreja deveria estar envolvida para retirar do seu meio aquele rapaz que estava tendo intimidade com a mulher do próprio pai? Paulo também nos ajuda a entender aqui o procedimento, quando ele aponta a partir do verso 3. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Então, versos 3, 4 e 5 dão à igreja de Deus, inclusive para nós hoje, a orientação do procedimento que deve ser aplicado no caso da presença de imoralidade no meio da igreja. Qual o procedimento é? Primeiro, Paulo aponta, ele diz, a igreja precisa se reunir. Não só os irmãos aí, mas eu também me coloco como se eu pudesse estar presente. Lembra? Paulo está em outra localidade, ele enviou a carta. Então Paulo não está lá em carne e osso, mas ele está dizendo, eu estou presente em espírito com vocês. Então a igreja precisa se reunir e o meu espírito presente, tá? A ideia aqui de espírito presente, cuidado com isso, não tem nada a ver com essa ideia de espiritismo, né? O espírito de Paulo sair de lá, de onde ele estava, ir lá para ajudar na igreja, nada disso, tá? A ideia aqui é da presença espiritual, no sentido de que o Espírito que habita no apóstolo Paulo, o Espírito Santo de Deus, ser o mesmo e único Espírito que habita também dentro de cada crente da igreja de Corinto. Então ele diz, espiritualmente, nós estamos na mesma condição. O Espírito que habita em mim, habita em vocês, então eu estou presente aí com vocês, em alinhamento ao desejo do Espírito Santo. Tá? Essa presença espiritual de Paulo lá, nessa assembleia nada mais é do que a igreja reunida, tá? De maneira formal. Vamos nos reunir para agir, tá? Em alguma situação. Essa é uma assembleia. Então, a presença espiritual de Paulo também certamente se deu por meio da oração. Paulo está dizendo, vocês podem contar comigo, eu também estou participando nessa questão, na medida em que eu estou tratando com Deus sobre essa situação presente aí no meio de vocês. Tá? Embora o texto não dê detalhes sobre como Paulo estaria espiritualmente presente, à luz das Escrituras, entendemos que pelo menos dessas duas maneiras, por ele também ser um crente e ser o fundador daquela igreja, e através das suas orações. Então ele diz, se reúnam, irmãos, estejam reunidos porque algo precisa ser feito, algo precisa ser decidido. Ele diz também, e faz questão de destacar, que a decisão da igreja é uma decisão tomada em nome de Jesus. Em nome de Jesus, já temos aprendido aqui em outras ocasiões que em nome de Jesus é na autoridade do Senhor Jesus Cristo, em alinhamento à vontade de Jesus Cristo. Paulo então está dizendo,
vocês sabem o que Jesus deseja. Vocês sabem qual é o procedimento de Jesus no contexto da imoralidade. Então, a atitude que a igreja vai tomar, deve tomar em nome de Jesus. Paulo também se apresenta como apóstolo, então ele está falando em nome de Cristo, dando orientação para a igreja em nome de Jesus. Então agora ele está desafiando a igreja a deixar de fazer o que está fazendo, o que quer fazer, o que prefere fazer, que estava sendo nada, né? Estavam acolhendo aquela situação. Talvez alguns porque não queriam se envolver, né? Bem, é com ele lá, não é comigo, então vamos deixar. Talvez outros porque eram amigos, eram próximos daquela pessoa. Poxa, se fosse outro até valia a pena fazer alguma coisa. Mas como é o filho de fulano, o irmão de cicrano, então, e meu amigo, e a gente chegou junto nessa igreja, e a gente cresceu aqui, então é melhor não falar nada, né? E outros talvez porque também estivessem envolvidos em outra magnitude na prática da imoralidade. É dizer, eu vou falar alguma coisa dele lá, porque eu também estou fazendo a minha imoralidade aqui, então ele faz a dele lá, eu faço a minha cá, e a gente vai fazendo de conta que não está sabendo e vida que segue. Tá? Então não sabemos exatamente os motivos, mas não estavam agindo de acordo com o desejo de Jesus. E aí Paulo diz, o nome de Jesus estará presente quando vocês se reunirem. E a decisão tomada será com a autoridade da presença de Jesus. Lembra que Jesus está presente no meio da igreja. O Espírito Santo que habita em cada crente é o Espírito, também é chamado do Espírito de Cristo. Tá? Então Jesus está presente. E a atitude da igreja deveria ser em nome de Jesus. Por fim, nesse trecho, versos 3, 4 e 5, Paulo ainda destaca que a decisão tomada pela igreja deveria ser uma decisão que ia envolver o poder de Jesus. Não só a autoridade de Cristo no sentido de a vontade de Cristo revelada na sua palavra, mas também a ação poderosa de Jesus na vida da igreja e na vida daquele indivíduo que estava praticando a imoralidade. Jesus iria agir. O poder de Jesus estaria presente, atuando naquele momento. Não era uma reunião pro forma. Não era uma reunião puramente administrativa da igreja. Vamos nos reunir, vamos tomar uma decisão administrativa e fica registrado aí no livro de ata da igreja que aconteceu isso, isso e isso. Depois, alguns anos, quem quiser fazer história, vem aqui e vai encontrar o que aconteceu. Tá? Não era essa a questão. Mas a questão era a igreja se reunir e tomar uma atitude de acordo com o nome de Jesus e o próprio Jesus, com o seu poder, que é infinito e ilimitado, iria colocar a sua mão e agir diante da decisão tomada pela igreja. Agir de que maneira? O que Jesus faria com o poder dele? Com a igreja e com aquele indivíduo que estava vivendo no meio da igreja, constantemente na prática dessa imoralidade. O texto nos mostra. Verso 5, nós lemos. Ao final a parte dos versos 2, 3 e 4 está se referindo ao que a igreja deveria fazer com aquele indivíduo. E aí Paulo disse, lá acima no verso, lá pelo meio do verso 3, já sentenciei. A sentença daquela reunião, aquela reunião dos irmãos, em nome de Jesus, e para a atuação do poder de Jesus, já tinha uma sentença. Paulo estava exortando os irmãos, já estava dizendo o que era para fazer. A sentença já estava definida. E qual era essa sentença? Ela aparece no verso 5. Que aquele indivíduo, né? Verso 5. Seja entregue a Satanás,
para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Então a sentença, a decisão da Assembleia e Paulo tomando parte, então perceba que Paulo também estava fazendo parte da Assembleia daquela igreja, a decisão já estava posta. Para estar alinhada com a vontade de Deus, a decisão deveria ser esta daqui, que aquele indivíduo fosse entregue a Satanás para a destruição da carne. E a fim de que o Espírito, verso 5, a fim de que o Espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Né? Entregue a Satanás. Mas como assim? Né? Destruição da carne e salvação do Espírito. Como é que a gente pode entender isso aqui? Né? Onde é que o Satanás entra para resolver um problema de imoralidade no meio da igreja de Deus? Essa é a questão aqui. E o que a salvação desse cidadão tem a ver com isso também? Então essas são as questões que nós queremos esclarecer e que o texto esclarece. Para nos ajudar a entender o que significa essa ideia, que ele seja entregue a Satanás, vamos pegar ele aqui e vamos entregar para Satanás. Cadê o Satanás, né? A gente entregar. Tá? Então, o que significa isso aqui? Para a gente entender o que quer dizer, evidentemente não é algo literal aqui, né? Entregar ele para o Satanás presente ali naquele momento. Então, o que essa expressão, ser entregue a Satanás, significa? De que Paulo estava falando? Para poder entender isso, a gente precisa pedir ajuda em exemplos bíblicos. Então nós temos outros trechos, aí eu vou pedir para você deixar marcado aqui, nós vamos voltar para esse texto, que é o nosso texto principal, e vamos olhar alguns exemplos, alguns trechos breves, que vão nos ajudar a entender o que poderia ser essa ideia de ser entregue a Satanás para a destruição da carne. Tá? Então, primeiro exemplo seria aí o exemplo que nós vemos no livro de Jó. Então eu vou pedir para você deixar marcado, e se você quer acompanhar a leitura, abra sua Bíblia lá. Jó capítulo 1. Desde já eu quero deixar bem claro que o contexto aqui em Jó não é um contexto de Jó na prática da imoralidade, tá? Então isso não estava acontecendo aqui. Mas nós queremos ver um exemplo onde Satanás atua e afeta diretamente o corpo físico de uma pessoa, de alguém que confiava em Deus, como era o caso de Jó. Nós vemos que nos versos de 9 a 12, Satanás recebe de Deus autorização para agir na vida de Jó, tocando naquilo que ele possuía. Veja o que o texto diz, a partir do verso 9 do capítulo 1. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste e concebe a ele, a sua casa, tudo que tem? A obra de suas mãos abençoaste, seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Nós estamos vendo aqui então Deus entregando aquilo que era posse de Jó para Satanás ter liberdade de agir sobre aquilo que Jó possuía. O texto continua dizendo: somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Os próximos versos vão mostrar na história que Satanás então toca em tudo que Jó possuía, só não toca na sua pessoa. No capítulo 2, versos 4 e 5, nós vemos novamente Satanás dizendo: então Satanás respondeu ao Senhor. Jó, capítulo 2, verso 4. Então Satanás respondeu ao Senhor:
pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Versos 6 e 7 ainda. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Aí, irmãos, uma história conhecida, a história de Jó, mas é importante pontuar, né? O que nós estamos vendo aqui? Estamos vendo Satanás desejoso de agir na vida de alguém que confia em Deus, tá? Embora no Antigo Testamento, mas de um crente em Deus. Tá? E o que nós vemos é Satanás meio que pedindo autorização para Deus, para que possa interferir na vida daquele que confia no Senhor. E aí Deus dá a autorização. Satanás pode tocar naquilo que é dele. Satanás pode tocar no seu corpo, mas a vida dele você não pode retirar. Tá? E Satanás então toca. E aí nós vemos pelo andar da história que vários tumores aí malignos aparecem da planta do pé até o alto da cabeça em Jó. Tá? Porque Deus deu autorização a Satanás para tocar no que era de posse de Jó e também no seu corpo físico. Que Deus malvado! Satanás pedindo autorização para agir contra alguém que confia nele e ele deixa? Por que Deus queria prejudicar Jó? Talvez essas perguntas possam surgir na nossa mente. A resposta para elas nós encontramos lá no capítulo 42, versos 5 e 6. É o final do livro de Jó, capítulo 42, e é uma confissão de Jó. É um testemunho do próprio Jó. E ele vai dizer o seguinte, Jó 42, versos 5 e verso 6. É Jó falando com Deus, e ele diz: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Perceba que o objetivo de Deus em permitir Satanás agir na vida de Jó, inclusive no seu corpo físico, foi para produzir arrependimento. Um tipo de arrependimento bem enfático, né? Ele diz: me arrependo no pó e na cinza, que era uma maneira de mostrar um arrependimento extremamente profundo. Jó, então, foi movido por Deus para o arrependimento. Deus não tinha qualquer intenção de prejudicar Jó, de tirar as coisas de Jó, de deixar Jó uma pessoa sem saúde, para se alegrar com a tristeza de Jó, de maneira nenhuma. Deus agiu na vida de Jó com dor e sofrimento, permitidos pelo poder de Deus, liberando a influência de Satanás na vida dele, com um propósito de gerar arrependimento. E depois, Deus mesmo é quem concede novamente, restaura, né, toda a prosperidade de Jó. Os irmãos conhecem a história, nós vamos avançar. Então, de acordo com esse exemplo, entregar a pessoa a Satanás para a destruição da carne, podemos entender aqui o paralelo, né? Deus autorizando a influência de Satanás na vida daquele que confia em Deus, com o objetivo de produzir arrependimento e fazer com que aquela pessoa reconheça as loucuras nas quais ela tem vivido e volte-se novamente para Deus. Esse mesmo tipo de ideia está presente em outros exemplos, como no exemplo do apóstolo Paulo, tá? Também fique claro que Paulo não estava praticando a imoralidade, tá bom? Mas o apóstolo Paulo passou por uma situação
a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Nós temos aqui também uma situação que o apóstolo Paulo enfrentou que nos ajuda a perceber essa ideia sendo confirmada. Versos 7, 8 e 9. Paulo está dizendo: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear a fim de que não me exalte. Até o verso 9. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Até aí é suficiente. Então, irmãos, perceba que um mensageiro de Satanás também foi utilizado por Deus, debaixo da autoridade, da autorização e do poder que Deus tem, de evitar tanto Satanás quanto seus mensageiros de tocar naqueles que pertencem a ele. A autorização foi dada com propósito bom também para o apóstolo Paulo, para que o poder de Deus se aperfeiçoasse diante dessa fraqueza, essa limitação. Bom? E também vemos aí o exemplo na ceia, aonde os irmãos mesmo de Corinto, primeira de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, texto conhecido, que nós costumamos ler na celebração da ceia, versos 28 a 32, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Mais uma vez, a atuação, agora aqui não é falado, não é mencionado Satanás, mas é mencionado o juízo de Deus diante do pecado do crente. Um juízo que inclusive envolve fraqueza, doença e morte. E percebemos então que Deus usa a sua liberdade e as ferramentas que ele desejar, inclusive o próprio Satanás, os seus agentes, os seus mensageiros, para agir com poder na vida daquele que pertence a ele. Vistos esses exemplos, percebemos então que o poder de Jesus Cristo é poder até mesmo sobre Satanás e seus mensageiros. Lembra que a orientação de Paulo é que os irmãos se reunissem nós vamos voltar lá, tá? Para primeira de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Os irmãos da igreja se reunissem em assembleia, Paulo presente, espiritualmente presente, e aquela reunião fosse feita em nome de Jesus e com o poder de Jesus. Então, o poder de Jesus, poder que Jesus tem de autorizar a ação de Satanás na vida de um crente, já que o crente está protegido da ação do diabo. Mas Jesus tem esse poder de dar carta branca, levantar bandeira verde, para que Satanás atue na vida daquele que é filho de Deus. Com que propósito? Não de destruir aquela pessoa e lançá-la no inferno, mas com o propósito de salvação, arrependimento e salvação. Tá? Levar aquela pessoa finalmente ao arrependimento, e aí Jesus volta com o seu poder e diz: Satanás, já está, né? Chega, agora caiu na real. Ele caiu na real, ele entendeu que ele estava errado. Tá? Ou, como o nosso texto vai dizer, entregue a Satanás para a destruição da carne. Pode chegar até mesmo à morte daquela pessoa. Então, doenças, tá? Tumores, como nós vimos lá, tumores malignos, como nós vimos no exemplo de Jó, que nós lemos,
outros tipos de enfermidade, tá? E outros tipos de circunstância, acidentes, tudo isso pode ser usado por Deus, com a permissão do Senhor, com Jesus Cristo, com o seu poder soberano, autorizando Satanás a agir livremente sobre o que pertence àquele crente ou sobre a própria vida daquele crente, com o objetivo de trazê-lo ao arrependimento ou de por fim, aquela situação de desobediência constante para garantir a salvação daquele seu filho, tá? Então, evitando o pecado exacerbado dessa pessoa, a continuidade da prática do pecado dessa pessoa no meio da sua igreja. Vemos isso acontecendo aqui e em outras ocasiões. Há outros exemplos também, mas o tempo não nos permite explorar, e acho que esses são suficientes para a gente chegar à compreensão do que está sendo dito. Bom, Paulo avança no verso 6 dizendo: não é boa a vossa jactância, ou não é bom o vosso orgulho. Tá? Quando Paulo faz referência a essa jactância, a esse orgulho, que orgulho ele está dizendo? Justamente o orgulho da compreensão errada que aqueles irmãos estavam tendo. Eles estavam pensando: já estamos salvos. Paulo veio aqui, Apolo passou aqui, falaram de Jesus, nós cremos em Jesus. E a mensagem pregada é que se crêssemos em Jesus, nós estávamos salvos. Então, como salvos, agora estamos salvos. A condenação no inferno não é mais cabível, aplicável para nós, então agora vamos fazer o que a gente quiser, tá? Do jeito que bem entender e não tem problema nenhum. Essa era a falha na compreensão daqueles irmãos. Não só os crentes de Corinto estavam entendendo errado a vida com Deus, a vida diferente, como outros crentes também. Paulo chega a escrever para os crentes de Roma, também explicando, falando sobre isso. Olha, então a gente deve pecar cada vez mais para a graça ser mais abundante? E ele diz: é claro que não. Deus não nos salvou em Cristo para a gente cometer cada vez mais pecado. Muito pelo contrário. Tá? E aí vem a exortação para a igreja, que a tolerância ao pecado contamina toda a igreja. Quando o pecado de imoralidade está no meio da igreja e a igreja tolera, a igreja faz vista grossa, a igreja aceita, seja por não falar nada, seja por concordar, aquilo é um processo, começa um processo de contaminação de toda a igreja. E toda a igreja fica passível da atuação do poder de Jesus Cristo. Lembra que nós vimos, Satanás ganhando liberdade para agir, mesmo na vida do crente? Se a igreja está apoiando, se a igreja está abraçando, tolerando o pecado, essa autorização no poder de Jesus Cristo dá essa autorização também em relação à igreja toda, já que a igreja está abraçando, apoiando aquela situação. Então, por isso, a igreja não deve, de forma alguma, tolerar a imoralidade no seu meio. Nós vemos isso nos versos que se seguem. Verso 6. Não é boa a vossa jactância ou o vosso orgulho. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Você não sabe que um pouco de fermento vai fermentar toda a massa? Então não é que mas é só uma pessoa. Mas é uma pessoa que ele ainda não tem tanto entendimento. Vamos esperar mais um tempo, vamos deixar, porque pode ser que os anos vão passando, ele vai entendendo melhor, e aí sim, ele mesmo vai perceber que não é para ele estar dividindo a mulher com o próprio pai. Tá? De maneira alguma. O que nós vemos aqui é a exortação de que um pouco de fermento vai fermentar toda a massa. Lembra a associação que a gente fez no início? O fermento é o pecado. Um pouco de pecado tolerado, recebido, acolhido no meio da igreja,
contaminará toda a igreja. Verso 7. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Paulo aqui então agora se utiliza da festa da Páscoa para fazer o paralelo e mostrar, relembrar aos crentes que eles estavam libertos da escravidão dos seus pecados. Ele diz à igreja: não tolere o pecado no seu meio. Por que não? Porque de fato vocês já são sem fermento. A condenação do pecado, o poder do pecado na vida do crente, ele foi removido pela pessoa de Cristo. O sacrifício de Cristo na cruz do Calvário tornou cada crente livre. E é por isso que Paulo está trazendo aqui a celebração da Páscoa. A Páscoa é a festa que Deus criou no Antigo Testamento, celebrando a libertação da escravidão do povo de Israel da terra do Egito. Paulo está fazendo aqui essa associação dizendo: sim, nós éramos escravos do pecado antes de Jesus. Não tínhamos opção, íamos pecar mesmo e não íamos perceber que isso ofende a Deus. Íamos ser imorais, iríamos estar dividindo a mulher com o pai, com o irmão e com quem mais quem fosse, sem ligar para essas coisas. Mas agora não. Agora nós já somos sem fermento. Ele diz isso aí onde nós lemos, né? Verso 7. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Cristo já morreu e o preço pelo pecado já foi pago. Amém. Essa é a verdade que aqueles crentes têm e que nós também temos hoje. O preço já foi pago. Por isso, não devemos viver em imoralidade. A imoralidade, o pecado no meio da igreja, o preço por esse pecado já foi pago. E foi o alto preço. Nós cantamos aqui, né, União de Homens hoje. Tá? O alto preço que foi pago. Não foi pago por mim, nem pago por você. O Cordeiro, Jesus Cristo, foi imolado. Ele diz aí no final do verso 7. Cristo, nosso Cordeiro Pascal, nosso Cordeiro da Páscoa, foi imolado, o sangue foi derramado e o preço foi pago. Então não existe mais união do crente com o pecado, amor do crente pelo pecado. O crente vai pecar eventualmente, mas o crente não pode, como era o caso aqui, viver constantemente na prática do pecado, aprovar o pecado, tolerar o pecado, se Cristo já pagou o preço que aniquila o nosso pecado. Não foi fácil, né? Não foi um preço barato. Foi a vida do próprio Senhor Jesus e devemos considerar isso. Por fim, celebrar a festa. E aí celebrar a festa, como diz no verso 8, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Celebrar a festa aí é a mesma ideia de viver a vida cristã. Do mesmo jeito que lá a festa devia ser celebrada com o pão asmo, é o pão que o fermento foi completamente removido, hoje a nossa celebração, a nossa vida cristã deve ser assim, retirando o fermento, retirando o pecado da nossa vida e retirando, como vimos aí, a imoralidade do meio da igreja de Deus. Os crentes devem viver não em maldade e malícia, como aquele crente, aquele cidadão estava vivendo, mas sim em sinceridade e verdade. Sinceridade e verdade, interessante eles serem destacados aqui, né? Fazendo referência a como o crente deve viver, celebrar a liberdade que Cristo conquistou morrendo na cruz. Sinceridade e verdade diz respeito
a nossa posição diante de Deus, a nossa condição diante de Deus, também na questão da imoralidade. Essa é uma pergunta que você deve responder para você e não para mim. Você é alguém imoral? Você tem vivido na prática da imoralidade? Eu não sei dizer. Mas você precisa viver a vida cristã, celebrar a liberdade de Cristo, da salvação em Cristo, em sinceridade e verdade. Significa que, se você estiver preso nas amarras da imoralidade, Jesus Cristo tem o poder libertador. O preço já foi pago. Você já é livre, você já tem posição de liberdade diante de Deus, pela fé que você depositou em Cristo. Só falta para você a submissão à palavra de Deus. Obedecer o desejo do Senhor, ser sincero, ser verdadeiro, clamar pelo poder de Cristo que você já tem e vencer a imoralidade na sua vida. Estamos concluindo com as seguintes aplicações. Primeiro, lamente e se entristeça com a imoralidade no meio da igreja. A imoralidade contamina toda a igreja de Deus e traz juízo da parte de Deus sobre ela. Tá? Então, a imoralidade pode trazer juízo de Deus, se ela é constante, se ela não é abandonada. Tá? Quero deixar bem claro isso para os irmãos. Não é a queda num pecado eventual, mas sim amar aquilo, abraçar aquilo como prática de vida. A igreja deve estar ciente, não deve tolerar, deve lamentar e deve se entristecer se um filho de Deus, uma filha de Deus está vivendo desta maneira. O juízo de Deus vai acontecer, mas a igreja tem um papel a realizar: se reunir, atuar na exclusão daquela pessoa que não quer se arrepender e autorizar, ou junto com Cristo, clamar pelo poder de Cristo, autorizando a ação de Satanás na vida daquela pessoa. Não com fins de destruir aquela pessoa, mas sim com fins ao arrependimento e à preservação da salvação daquela pessoa. Seja sincero e verdadeiro a respeito do seu coração e da presença da imoralidade na sua vida. Precisamos entender que em Cristo nós temos perdão completo dos nossos pecados. Não importa o que você tenha feito, não importa o que tenha acontecido, se você está disposto a se arrepender e confessar o seu pecado, Jesus Cristo é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Confesse seu pecado a Deus e viva a vida cristã, celebre a liberdade em Cristo, vivendo em pureza, como é a vontade do Senhor. Apoie a disciplina e a exclusão quando não houver arrependimento e abandono do pecado. Um membro da igreja, um filho de Deus, está vivendo em pecado, está sendo confrontado, está sendo exortado, os irmãos estão orando, os irmãos estão aconselhando e ele não quer arrepender-se. Irmãos, não importa se essa pessoa é o meu filho, é a minha filha, é o seu filho, é a sua filha, é o seu esposo, é a sua esposa, é o seu irmão, é a sua irmã, é o pastor, é a mulher do pastor, é o filho de quem for. Apoie a disciplina e a exclusão. Ah, pastor, mas eu não acho que tem que ser assim, eu acho que isso é demais, a gente colocar uma pessoa para fora da igreja, devia deixar, todos somos pecadores, afinal de contas, pecar é humano. Entendo o seu pensamento, entendo a sua preferência e o seu desejo, mas como crentes não devemos ser soberbos e, por causa da nossa preferência, querer decidir ou ensinar para Deus
como ele deve tratar a sua igreja, pela qual ele morreu, pela qual ele derramou o seu sangue. É desejo de Deus, vontade de Deus revelada, que quando não houver arrependimento e abandono do pecado, o irmão, a irmã que está nessa situação seja excluído, retirado do vosso meio. É a expressão que aparece aqui. Essa é a vontade do Senhor. Você e eu, como servos de Deus, precisamos obedecer e apoiar. Por fim, creia que Deus permanece no controle, exercendo o seu poder por meio de Cristo Jesus, mesmo na disciplina. Então, aquela pessoa que foi excluída, a Bíblia diz, devemos tratar, como gentil e publicano, mas o poder de Cristo atua na vida daquela pessoa e atua na vida da igreja, mesmo no processo de disciplina. Tá? Cristo continua atuando, usa o que ele desejar. Satanás, os seus agentes, outros irmãos, pessoas descrentes, o poder de Cristo é infinito e ele usa o que bem entender. Mas o seu propósito é sempre visando o bem dos seus filhos, arrependimento e salvação daqueles que confiam em Jesus Cristo. O segredo para nós, confiar no Senhor Jesus de todo o nosso coração. Quem assim faz, ainda que receba a disciplina do Senhor, tem o bom Senhor, o bom e único Senhor, como seu auxiliador no arrependimento e na salvação. Amém? Vamos orar, irmãos, encerrando esse nosso tempo de culto ao Senhor. Esse assunto da imoralidade ainda vai ser tratado nos próximos versos e nós vamos a ele nas próximas pregações. Mas, pelo que você já ouviu nessa noite, você teve condição de concluir que a imoralidade, sim, pode acontecer no meio da igreja, mas ela não deve ser tolerada, ela não deve ser abraçada. E a igreja é você, meu irmão, é você, minha irmã. Você não deve abraçar a imoralidade na sua vida. Você não deve tolerar a imoralidade na vida dos seus irmãos e deve confrontar isso à luz da palavra de Deus. Devemos apoiar uns aos outros e agir em favor uns dos outros, em amor, submissão e obediência a Jesus. Quando disciplinamos alguém que não se arrepende, alguém que permanece no erro e não quer ser corrigido, quando disciplinamos essa pessoa, esse irmão, quando excluímos essa pessoa, esse irmão, aí sim estamos agindo em amor. Tolerar o erro e o pecado, aceitar o erro e o pecado, nunca trará o bem para as nossas vidas, para os nossos irmãos e para o meio da igreja de Deus. Nunca trará glória ao Senhor nosso Deus, ao Senhor Jesus. E nós agimos como igreja em nome dele. Nós agimos como igreja debaixo da autoridade e do poder de Jesus Cristo. Ele usa o que bem desejar para transformar as nossas vidas, para nos trazer aos seus pés, arrependidos, modificados, prontos para adorá-lo, prontos para sermos transformados. Que a sua confiança, meu irmão, esteja em Cristo, mas a sua obediência também esteja nele. Que o exemplo de pureza de Jesus seja o exemplo de pureza da sua vida e que, como igreja, possamos cumprir o nosso papel, não fazendo o que preferimos, o que desejamos, não inventando a maneira de agir no meio da igreja de Deus, mas abraçando e nos limitando ao que recebemos revelado do Senhor na sua palavra. Oremos. Senhor nosso Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo esclarecimento para a tua igreja. Obrigado porque o Senhor nos fala de maneira tão clara. E ainda assim, Deus, mesmo no pecado, o Senhor está de braços abertos para nos receber. O Senhor tem o poder transformador, o poder purificador
que nos liberta, que nos transforma, nos livra de qualquer imoralidade. Nos ajuda então, Deus, a viver, a celebrar a vida cristã, a liberdade que o Senhor Jesus Cristo conquistou para nós na cruz do Calvário. Que sejamos igreja pura, igreja de Deus. Que sejamos obedientes, Deus, e fiéis, assim como é o desejo do Senhor. Nos abençoa nessa semana, nos conduz em paz. Pedimos e esperamos com fé, gratos no santo e bendito nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe a todos. Haverá reunião a respeito da EBF com aqueles que desejam servir.